Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, neste hermoso Evangelho temos, posso dizer, hoje pego duas grandes ensinamentos. Podemos pegar muitas mais, né? Porque é uma das passagens dos Evangelhos, como todo o Evangelho, para meditar muito, né? E então estes dois ensinamentos são sobre ponto. Me gostaria de falar disso, que é, se vocês quiser, o milagre, ou podemos falar também a ajuda de Deus ou a intervenção de Deus, falando mais em geral. E esta intervenção de Deus, posso dizer, para dividir em duas partes, como não se deve tomar, em que sentido não há que pegar, não há que entender a intervenção de Deus, e em que sentido sim devemos entender a intervenção de Deus. Comecemos pela primeira parte, em que sentido não devemos entender ou querer a intervenção de Deus. Sim, porque tem um sentido no qual não se deve querer. É uma mala compreensão, por assim dizer, da intervenção de Deus. Intervenção de Deus, neste caso, querendo um milagre. Sim, porque, como estou falando, podemos entender mal e querer mal a intervenção de Deus. Acontecia isso, por exemplo, com os judeus. Os fariseus, que não acreditavam em Jesus, e não somente não acreditavam, eles não queriam acreditar. Em uma passagem do Evangelho, escutamos que pedem a Jesus um milagre. Queremos te ver fazendo um prodígio, lhe falam os judeus. Isso eles não querem, em realidade. Eles procuram pretextos contra Jesus. Pero, em realidade, não querem crer. É por isso que Jesus não faz um prodígio, um milagre, por sua mala vontade. Porém, fez um montão, muitos milagres, e eles não acreditaram, justamente. Na época atual, vemos, infelizmente, muitos católicos correr detrás de milagres aparentes, ou não se sabe que milagres. Podemos chamar a esta tendência, de maneira geral, aparicionismo. Es decir, que gente que compreende a religião como uma intervenção extraordinária de Deus. Há gente que a religião consiste em isso, em intervenções de Deus, em prodígios e milagres. Desta maneira, temos muitos católicos que não praticam, que não rezam, não recebem os sacramentos, não se preocupam de sua vida espiritual, porém, estão sempre interessados, estão sempre correndo e sempre prontos para ir
tras de apariciones. La Virgen se aparece aquí, y son siempre en eso. En la situación actual de la Iglesia, cuántas, mismo si antes teníamos o diablo muchas veces queriéndose mostrar como anjo de luz y disfrazándose, tomando, pegando o lugar de Nuestra Señora para engañar, eso aconteció en la historia de la Iglesia. ¿Cuántas veces eso acontece hoy en la situación terrible de la Iglesia? Qué confusión. Y mismo en la situación actual de la Iglesia, no tenemos una guía segura, un intérprete seguro, que es la jerarquía de la Iglesia, para no decir esto es verdad, esto no es verdad, o esto va contra la fe, esto no va contra la fe. Motivo, entonces, para ser muy prudentes con eso. Si esa es la confusión de los católicos de hoy, en esta situación, esa misma confusión acontece mismo en el campo llamado tradicionalista. También tiene o aparicionismo, la llamada resistencia, que va a ti mismo hablar de o aceitar milagres, supostos milagres na misa nova. Don Williamson falando disso, increíble. ¿Por qué? ¿Por qué caen en esos errores? Porque es el mismo error no fondo. Este sobrenaturalismo, especie de, en español diríamos, angelismo. Es una religión falsa, una concepción de la religión falsa, que toma como algo, vamos a decir, preponderante, como algo principal, supuestas, verdaderas o no, intervenciones divinas de Nuestro Señor, de Nuestra Señora. Y esquece completamente o verdadero orden de las cosas, que vamos a hablar en la segunda parte. Como, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, y mismo acontece con varios santos, ¿no? Que Nuestro Señor se aparece a ella y le pide una cosa contraria a una orden que había dado su confesor. Y Santa Teresa fica perplexa y pregunta a Nuestro Señor: ¿qué eu faço, Señor? Você me está pidiendo una cosa y el confesor una otra, contraria. Y Nuestro Señor fala claramente para ella: você va a hacer lo que su confesor diga. ¿Por qué? Porque ese es el orden establecido por Dios. Nos tenemos una tentación para salir de ese orden. Y esa es una tentación diabólica, que genera mucha confusión no medio tradicionalista. Santa Teresina do Menino Jesús, ella decía también: al éxtasis, eu prefiro la monotonía do sufrimiento. Al éxtasis, eu prefiro a monotonía do sufrimiento. Es decir, eu prefiro lo diario, lo cotidiano, lo común, a cosas sobrenaturales. Porque esa es la voluntad de Dios. El fato de existir verdaderos milagres o apariciones no suprime el orden establecido por Dios. No puede suprimir, porque es Dios mismo el que establece ese orden. Mismo si Nuestra Señora se aparece, nunca se puede Dios contradecir. Entonces, esa es la primera parte de este sermón, hablando de cómo no debemos entender las intervenciones divinas,
verdaderas o no. ¿Cómo no la debemos entender? Tenemos también el Evangelio de Ontem, de la fiesta de Santa Giuliana de Falconieri, esta grande santa, este Evangelio do Común das Vírgenes. Se terminó o óleo, estaban esperando las esposas al esposo, y cuando llegó, las vírgenes necias, imprudentes, se había terminado el óleo para ellas fueron procurar mais óleo na cidade, e o esposo llegó y la porta ficou fechada. Esto es un poco lo que acontece cuando los católicos van por tras de engaños, por tras de colocan algo en el primer lugar cuando no está en el primer lugar. Estas vírgenes tenían que tener o óleo cuando el esposo llegara. O óleo do qué? O óleo da oración, o óleo da fe, o óleo dos sacramentos. No, pero Padre, nuestro Señor va a venir amanhã, en la profecía de San Malaquías, en la profecía de no sé o qué. Profecía no, o orden normal, o orden ordinario. Y toda otra cosa se subordina a eso. Nuestro Señor viene mañana, como hoy en día, ¿no? Los tradicionalistas, la Resistencia, Don Williamson, el Apocalipsis, Holshouser y no sé qué, las edades de la Iglesia, que viene dentro de 25 años, como los testigos de Jehová, falando así. No, que viene mañana, nuestro Señor, o que viene pasado mañana, vigilate e torate. Vocês não sabem ni o día ni a hora. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Preocuparse por la aparición de él? No. Rezar, tener una boa vida espiritual. Y nuestro Señor, si viene dentro de 5 minutos o viene dentro de un século, usted va a estar preparado para recibirlo. Esa es la primera parte de lo que quería hablar hoy. Y la segunda parte, ¿cómo nos debemos hacer entonces diante das intervenciones divinas y diante dos milagres? ¿Cómo nos debemos comportar? Y nos debemos comportar, milagres, intervenciones divinas en general, nos debemos comportarnos como, tenemos un modelo aquí, como San Pedro. Como San Pedro. Sobre todo en una actitud que ten San Pedro. En primer lugar, más do que milagres, intervenciones divinas, ayuda divina que nos necesitamos en nuestra vida, primero debemos pedir. Petite et acipietis, pedid y recibiréis. Debemos pedir. ¿Y cómo vamos a pedir? De una manera simple. ¿Cuál es el modelo de oración? Nos tenemos ese modelo no Evangelio. ¿Cuál es ese modelo? Nossa Senhora. No primer milagre que hace, justamente milagre que hace Nosso Señor, en las bodas de Caná, había una necesidad. Y Nossa Senhora presentó simplemente esa necesidad a su filho. Meu filho, no ten vino. Eles no ten vino. Y ten autores espirituales falando, no ten o vino da caridade, no ten o vino da piedade, da pureza. Ese es o vino que nos falta a nosotros. Ten defeitos demais, falta o vino da santidade, de una boa vida espiritual. Todo eso debemos pedir a nuestro Señor todos los días, insistiendo, con perseverancia. Esa es la manera de se comportar diante las intervenciones divinas para pedir. Boas, son siempre boas las intervenciones divinas, mas nuestra actitud diante de ellas no es siempre boa, como vimos.
Então, as verdadeiras intervenções divinas são sempre boas. Então, isso devemos fazer. Primeiro, pedir o que nos falta, pedir a ajuda de Deus que necessitamos permanentemente. E não creer que sem Deus podemos fazer alguma coisa. Porque sem Deus vamos terminar todos como traidores, como Judas. Sine me nihil potestis facere. Sin mí nada podéis fazer. No, alguna coisa posso fazer? Nada. Necesitamos absolutamente da ajuda de Deus. E reconhecernos humildemente tal como somos diante de Deus. Isso é muito interessante porque a Deus não o podemos enganar. Então temos que nos reconhecer tal como somos. Não como fazemos às vezes diante do próximo, mas tal como somos diante de Deus e pedir o que nos falta. Se nós temos, então, com as intervenções divinas, se nós pedimos com humildade, com perseverança, vamos a obter mesmo milagres, mas podem ser milagres, como a pesca, no caso do Evangelho de hoje, ou milagres morais. Milagres morais, o que é um milagre moral? Uma conversão, é um milagre moral. Vamos a obter nossa conversão, que é muito difícil às vezes, podemos obter pedindo com humildade, com perseverança, com confiança. Eso es lo que debemos pedir, primeiramente, a nossa conversão, a conversão do próximo. E insisto, um dos elementos para pedir bem a intervenção de Deus é a confiança. A confiança. Quando os judeus pensavam que haviam vencido a Nosso Senhor, que haviam terminado com esse homem, foi o momento em que Nosso Senhor derrotou para sempre a seus inimigos, fundando a igreja, com seu sacrifício na cruz. Quando parecia que Saulo de Tarso ia destruir para sempre aquela seita que chamavam os judeus de nazarenos, então Nosso Senhor intervino e jogou por terra a Saulo e lo convirtió em São Paulo, o grande apóstolo das nações. E você pensa que mesmo se Bergoglio hoje parece o chefe da igreja diante de tantos católicos, que esse engano vai continuar para sempre? Por supuesto que não. Um dia, nós não sabemos quando, nós não sabemos como, não é questão nossa essa. Mas Nosso Senhor vai intervenir e vai derrotar para sempre a seus inimigos. Nós devemos somente conservar nosso óleo, nossa lâmpada acesa. E ter confiança. Nunca pensar, isso não pode acontecer. En nossa vida espiritual, na vida espiritual do próximo. Nosso Senhor sempre pode fazer um milagre. Quando a Nossa Senhora, o anjo respondeu, tu prima, Santa Isabel, que era estéril, que era velha, está no 6º mês. Porque não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Jogou por terra Saulo, pode jogar por terra a todos sus inimigos, si quiere. Los puede convertir en un segundo, si Ele quiere. Então, confiança na oração. E para terminar, a atitude de São Pedro. Eu falava da atitude de São Pedro diante da intervenção divina. São Pedro disse: longe de mim, Senhor, depois da pesca milagrosa, porque eu sou um pecador. Há uma atitude de humildade, de se reconhecer como lo que Ele é. São Pedro não procura aparentar nada.
San Pedro se joga aos pés de seu mestre e lhe dice: Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço isso, não mereço este milagre, não mereço que te acerques a mim para fazer-me um bem. Então, essa consciência nós devemos ter sempre, de quem somos, de lo que fizemos ou fazemos ainda a Deus. E golpearnos no peito, mas de verdade, e ter, mais que golpearnos, baternos no peito, ter esta consciência de que somos pecadores e necessitamos de Deus, e ter aquilo que Dom Columba Marmion chama o espírito de compunção. É decir, ter no coração sempre este arrependimento, este dor, esta tristeza, mas que é uma tristeza boa, porque ofendimos a Deus, porque ultrajamos a Deus por nossos pecados. E ter esse sentimento no coração. Então, como conclusão de todo isto, caros irmãos, vamos pedir a Deus neste quarto domingo depois de Pentecostes, vamos a pedir sua ajuda, que nos é sempre necessária, que nos é indispensável. Vamos a pedir não deixar-nos enganar por justamente os enganos do diabo, a confusão de hoje. Não viver preocupado das profecias, mas viver preparado diante dessas profecias, se você quiser. E mais preocupado por essa preparação do que por outra coisa. E humildemente pedir a ajuda de Deus, justamente com humildade, com confiança, com perseverança. Si nós assim lo hacemos, vamos a estar sempre preparados, além do dia e da hora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.